O jurista Ives Gandra da Silva Martins rebateu a narrativa que vem sendo propalada pela velha imprensa alinhada à ditadura de que haveria um documento que eles chamam de Minuta do Golpe que comprovaria que alguém teve a intenção de perpetrar um golpe de Estado que jamais ocorreu. Ives Gandra Martins disse: "Eu tenho lido há meses nos jornais que há um papel que seria um decreto para a decretação do estado de sítio e chamam esse papel de um papel golpista. Não sei quem foi o ignorante que redigiu, mas é o que os jornais têm apresentado." O jurista explicou o conceito de estado de sítio, que é uma medida prevista pela Constituição brasileira na parte que dispõe sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas. Ele explicou que o artigo 137 prevê as hipóteses do estado de sítio e dispõe que o presidente da República só pode decretá-lo com autorização do Congresso Nacional. Ives Gandra Martins disse: "É o que está na Constituição, é o que vale no Brasil, é o direito." Esse papel sem assinatura era um decreto que queria prender ministro do Supremo. Não há hipótese no artigo 137. E o decreto não teria validade nenhuma, porque o estado de sítio só entra em vigor se aprovado pelo Congresso Nacional por maioria absoluta. Gandra prosseguiu: "Os senhores percebem que esse papel é um papel escrito por algum ignorante em direito. O estado de sítio só poderia ocorrer nos termos do artigo 137. E, se o governo pretendesse levar esse papel com a hipótese absurda de prisão de ministro da Suprema Corte, os senhores acreditam que o Congresso Nacional iria, por maioria absoluta do Senado e da Câmara dos Deputados, concordar? E só pode entrar em vigor com a autorização do Congresso Nacional. Isso é o que a Constituição diz sobre o estado de sítio." O jurista explicou que o estado de sítio é uma medida prevista na Constituição, considerada tão grave que precisa da autorização do Congresso Nacional e disse: "Por que eu trago isso? Porque fica sendo reiterado na imprensa. Decreto golpista, decreto golpista. Primeiro, é um papel sem assinatura nenhuma. Segundo, estado de sítio não é golpe. É uma instituição governamental, uma instituição constitucional. E é tão grave o estado de sítio que só o Congresso é que pode autorizar. O presidente não pode tomar a iniciativa sozinho. Tem que pedir autorização para decretar o estado de sítio." Gandra disse: "Conhecer o direito constitucional não é mal para o brasileiro. Nós precisaríamos pensar mais vezes quando falamos sobre o direito sem conhecer. E a verdade é que a hipótese daquele papel sem assinatura era uma hipótese rigorosamente absurda. Isto é, um decreto que seria levado ao Congresso para prender ministros do Supremo, o que não é a hipótese do artigo 137. Ele lembrou: "A única forma seria o julgamento de um impeachment, que exigiria 2/3 dos senadores e só poderia ser feito no Senado. Então os senhores veem que um papel tão absurdo, escrito por algum ignorante absoluto, ignorante enciclopédico em matéria de direito constitucional, que fala em estado de sítio, quando a única hipótese é essa do artigo 137. Enfim, eu acho que, às vezes, um esclarecimento sobre o que está escrito na Constituição é importante, porque a Constituição americana é muito fácil de todos os americanos conhecerem. A Constituição americana tem 7 artigos apenas e 27 emendas desde 1787. A nossa é um pouco mais complicada, mas quando se fala sobre algum instituto da Constituição, é bom conhecer o que está escrito. Essa ideia de não li, não gostei, realmente não é a melhor forma de interpretar a Constituição." Eu tenho lido há meses nos jornais que há um papel que seria um decreto para a decretação do estado de sítio. E chamam esse papel de um papel golpista. Não sei quem foi o ignorante e redigiu, mas é o que os jornais têm apresentado. Eu quero explicar aos meus seguidores o que é o estado de sítio na Constituição, apenas para os senhores terem conhecimento.
Esses são os comentários da Constituição, volume 500, e este foi escrito apenas por mim. Nós comentamos a Constituição em 15 volumes, e essa parte do título 5º da Constituição fui eu o responsável. A Constituição é dividida em, a rigor, 10 grandes 9 títulos, um ato complementar de disposições transitórias. O primeiro artigo é para mostrar que os poderes devem ser harmônicos e independentes e que a soberania só pode ser exercida através do poder legislativo e executivo. E mostra qual é o papel do país no consenso de um país democrático. O título 2º diz respeito aos nossos direitos. Direito dos cidadãos, direitos individuais, direitos sociais, coletivos, nacionalidade, políticos, etc. O título 3º fala sobre a federação e a administração pública. O 4º sobre a organização dos 3 poderes. O 6º fala sobre o sistema tributário. O 7º sobre a ordem econômica, o 8º sobre a ordem social. 9 são disposições gerais. E o 10º é o ato complementar, disposições transitórias. O 5º tem o seguinte título, para vocês verem a importância. Título 5º, da defesa do Estado e das instituições democráticas. É o nome e a denominação do título 5º. E no artigo 137, cuida a Constituição do que é estado de sítio e como pode ser decretado. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de 1. Comoção grave e repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. E vem o parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar a autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. É o que está na Constituição, é o que vale no Brasil, é o direito no Brasil. Esse papel sem assinatura era um decreto que ia prender ministros do Supremo. Não é hipótese do artigo 137. E o decreto não teria validade nenhuma, que o estado de sítio só entra em vigor se aprovado pelo Congresso Nacional por maioria absoluta. 50% mais 1 de votos no Senado e na Câmara dos Deputados. Então os senhores percebem que esse papel é um papel escrito por algum ignorante em direito, que denominou de estado de sítio aquilo que só poderia ocorrer nos termos do artigo 137. É tanto que, inclusive, não tinha assinatura, não tinha nada, algum ignorante pode ter levado isso. E se o governo pretendesse, o executivo, levar esse papel como hipótese absurda de prisão de ministros da Suprema Corte, os senhores acreditam que o Congresso Nacional iria, por maioria absoluta do Senado, da Câmara dos Deputados, concordar? Que só pode entrar em vigor com autorização do Congresso Nacional. Isso é o que a Constituição fala sobre estado de sítio. Então, quando se fala em estado de sítio, não é nada inconstitucional. Mas é tão grave a medida que ela precisa solicitação do presidente da República ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional só pode autorizar por maioria absoluta, isto é, com metade mais 1 de todos os parlamentares das duas casas. Por que eu trago isso? Porque eu não quis nunca tocar nesse ponto,
Mas como isso é reiterado, a imprensa, decreto golpista, primeiro, um papel sem assinatura nenhuma. Segundo, o estado de sítio não é golpe. O estado de sítio é uma instituição governamental, uma instituição constitucional. E é tão grave um estado de sítio que só o Congresso é que pode autorizar. O presidente não pode tomar a iniciativa sozinho, tem que pedir autorização para decretar o estado de sítio. Então, os senhores percebem que, às vezes, conhecer o direito constitucional não é mal para o brasileiro. Nós precisaríamos pensar mais vezes quando falamos sobre direito sem conhecer. E a verdade é que a hipótese daquele papel sem assinatura era uma hipótese rigorosamente absurda. Isto é, um decreto que seria levado ao Congresso para prender ministros do Supremo, que não é hipótese do artigo 137, e que a única forma, não de prender, que nunca o Senado teria condições, seria o julgamento por um impeachment, e exigiria, evidentemente, no caso, 2/3 dos senadores, e só poderia ser feito no Senado. Então, vocês veem que é um papel tão absurdo, escrito por algum ignorante absoluto, um ignorante enciclopédico em matéria de direito constitucional, que fala em estado de sítio, quando a única hipótese é essa do artigo 137. Enfim, eu acho que, às vezes, um esclarecimento sobre o que está escrito na Constituição é importante, porque a Constituição americana é muito fácil de todos os americanos conhecerem. Porque a Constituição americana tem 7 artigos apenas e 27 emendas desde 1787. Nossa, é um pouco mais complicado. Mas quando se fala sobre algum instituto da Constituição, é bom conhecer o que está escrito. Essa ideia de não li e não gostei, realmente não é a melhor forma de interpretar a Constituição. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e, inclusive, os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos. E essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!